Este vídeo é patrocinado por MD Volantes, MD2 Esportes e APX Brasil, e tem o apoio do vereador Lino Bispo. Bom, agora a gente chega na categoria madrinha da JTA, porque eu ia falar Fórmula 1, desculpa. De novo essa piada, velho. Toda vez a gente grava sete essa aqui. piada. Peraí, só um minuto. A gente gravou aqui a semana passada uns 5 cortes de vídeo. Todos os cortes da ele chama essa. Eu vou fazer essa piada ad eterna enquanto existir na face da terra. Vocês perceberam no vídeo da ONU, tá todo mundo com cara. A gente começa a dar risada. Pô, de novo, velho. Tanta piada. Eu vou fazer essa piada porque ela funciona. Brincadeira. A gente começa pelas quartas de final da 1. Bom, esse jogo do Giovanni Cepinho com Maurício Melo. Pô, velho, você já começou com o melhor jogo das Não, é quartas? pra começar com tudo. Quero saber. Eu quero começar já com aquela bola de demolição passando em cima da casa. Vamos lá, vamos lá. É assim, ó. Esse jogo aí aconteceu lá no Cerejeiras. Olha no sábado de manhã. Eles jogaram cedo lá no Cerejeiras, aceitaram Então, porque assim, a rodada era pra ser lá, mas só que a gente teve problema com a chuva e tal. E aí a gente concedeu pra quem quisesse adiantar o jogo lá. E aí eles conseguiram marcar. Como eles moram em Jacareí, se eu não me engano, os dois são de Jacareí, eles combinaram e foram juntos pro Cerejeiras. E devem ser amigos, são amigos. E são amigos. E, como eu falei, tava um clima super amistoso lá. Giovanni viu o filho dele jogar. O Giovanni viu o filho dele jogar. Cara, foi um baita jogo. Um baita jogo. Ó, o Maurício abriu 6-3. Não, abriu 7-3 e aí começou a recuperação. Antes de falar 3, disso, 4, 5, 6. tem que falar que o jogo até o 3x3 foi um baita jogo. Eles estavam confirmando o serviço dele e toda vez que o Giovanni subia na rede, diga-se de passagem, o Cepinho na rede voleia muito bem. Ele subia na rede e matava o ponto, fechava os games dele. Depois, de repente, ele parou de fazer. Simplesmente parou de subir na rede. E aí foi da onde que o Maurício, com o controle dele, começou a complicar Ele a tentou vida mudar o do jogo e se Giovanni. complicou. E aí, foi até o 7x3, e aí o Giovanni, não, vou buscar isso daí. Começou de novo. Começou de novo. Aí, tanto é que o último game foi... 7-4, 7-5, 7-6. Chegou ali na beirada para poder empatar ali. E aí Chegou o Maurício fechou. Ele fechou em 40-15, mas aí eu acho que o Maurício, nesse game, para fechar, ele conseguiu dominar. Conseguiu. Aí... E o Maurício joga bem, cara. E o Maurício, característica, a gente fala aqui, eu falei muito do Will, do Flávio Simões, o Maurício Melo, do pessoal da que eu pude acompanhar, não só o torneio, mas que eu já vi jogar, o Maurício é um dos caras da mais calmos que eu vi. Calmos assim, trocador de bola, erra pouquíssimo. É difícil ver o Maurício cometer erro não forçado. Ele comete, eu vou dizer uma sensação minha, não é baseado em estatística. Eu tenho a sensação que o Maurício comete mais erro forçado do que não forçado. É difícil colocar ele numa situação que ele começa a errar a bola, coisa e tal. Sim, e a gente vai falar da semifinal daqui a pouco, isso vai se encaixar bem na semifinal dele. Gente... e mais um detalhe. É impressionante isso. Perceberam que tem uma bolinha ali no jogo? Sim. Sétimo game. Quem ganhou a partida. Maurício, ele estava no 4-3, 5-3. Ou seja, vençam o sétimo game. Não, mas só que é o padrão. Foi o padrão dessa manhã. Foi o padrão dessa manhã. Sim. Boa. O outro jogo, bom, aí a gente tem um... mas esse jogo aqui a gente tem que colocar nas quartas de final, velho. Nas quartas? Você escolheu. Vai na votação. Vai na canetinha do Carmo. Ai. Bom, o próximo jogo que a gente vai comentar aqui, de quartas de final, o jogo do Eldes com o Leandro. Foi um bom jogo. Eu arbitrei esse jogo, fiz a arbitragem desse jogo, perdão. O Eldes ganhou 8-2. Só que o Leandro conseguiu imprimir uma dificuldade no Eldes, talvez já até ajudando o Eldes, eu não sei como é que dá para explicar isso, mas o peso de bola do Leandro Oliveira ajudou meio que o Eldes a se preparar para o caminho dele até a final. O Eldes chegou na final, a gente já explica isso. Sim. Foi 8-2, só que o Leandro sacando mal. Foi um dia que o Leandro não conseguiu colocar o primeiro serviço em quadra. Enquanto no jogo contra o Rodolfo, só game de saque dos dois, muito primeiro, segundo serviço confirmado, com muito efeito ou chapado, o Leandro não conseguiu sacar bem. E dava para perceber a frustração dele quando ele precisava usar muito o segundo serviço. Teve um game que ele usou o segundo serviço inteiro. Ele foi quebrado, cara, inteiro. Não conseguiu colocar um primeiro serviço em quadra.
E o Eldes no forehand começou a agredir ele, apesar do Leandro ter um peso de bola maior, mas ele começou a cometer muito erro não forçado. Porque daí, com o segundo serviço em quadra, o Eldes devolvia, o ponto era iniciado e durante a troca de bolas o Leandro não conseguia deslocar o Eldes, enquanto o Eldes conseguia agredir e deslocar o Leandro mais. A frustração foi complicado. tamanha. Foi um jogo complicado para o Leandro. Foi um jogo que o serviço dele, sabe aquele momento, o serviço me deixou na mão, eu vim, o meu serviço ficou em casa. O serviço dele abandonou ele, o Eldes na regularidade de jogo matou de 8-2. A cabeça pro tênis vai embora. E aí tem outro jogo que também foi dominado pelo placar, né? O Márcio Portugal com o Júlio Batista. O Márcio Portugal fez 8-1 em cima do Júlio. Foi um jogo que infelizmente o Júlio acho que não conseguiu. O Júlio não jogou bem, não conseguiu entrar no Márcio. Vocês me permitirem, eu queria pontuar. Sim, não vou permitir não. Sim, pode falar. É o seguinte, nesse dia aí foi um dia legal, que a gente tava no São Judas na parte da tarde, chegou o pessoal da e a gente começou a brincar ali no quiosque e tal, e tudo mais. E eu queria falar duas coisas desse jogo. A primeira, Julião, agora conversando aqui com o Jerônimo, a gente pegou todas as histórias, o único tricampeão de temporadas da JTA, vai aí nosso salve pra você, beleza? Quais são os anos? Um abraço, o 2013, 14 e 15, certo, Otávio? Beleza? Um abraço pro André Barazetti, que estava lá também, pro Marcelo Hortelã. Ai, André! Pro Adiel, nosso querido A2 Plus, estava todo mundo lá no quiosque. A2 mais. Vai um abraço para vocês. E eu queria ressaltar, eu queria fazer, na realidade... Sessão Jabá, né? Aquele sessão Não, é Jabá, abraço Jabá. pra todo mundo, coisa e tal. Queria ressaltar o Márcio Portugal. Sim. Ele também não é mais nenhum garotão, né? O Júlio também não, né? O Júlio também não, mas vamos... Mas em comparação, o Márcio é mais velho. O Márcio é mais velho que o Júlio. Rapaz, o que esse cidadão jogou esse torneio, né? Jogou demais. E isso que a gente ainda nem chegou, ele ganhou do Júlio. Então ele tem um jogo seguinte, que é semifinal. A gente nem chegou nesse jogo ainda, hein? Nem chegou lá. O que eu vou falar pra esse... É um exemplo pra mim, eu quero chegar, quando eu tiver a idade dele... Então, tem 2 anos de na tênis, eu quero garra e chegar nesse vontade nível. que Na garra e vontade dele, porque no tênis você não chega no Não, cabelo. tênis não. Que pena. Nem você, chega. Ah, não. Mas o meu backhand é melhor que o seu, tá? Who dizes? Hã? Mas vamos ter que filmar o jogo dos dois aí. Que pena. O outro jogo de quartas de final seria o Leandro Alcântara contra o Cauli. O Leandro não compareceu, a gente manda aqui os pesares pro Leandro, teve um falecimento desconhecido, acho que de um amigo dele. Sim. Força pro Leandrão, é uma pena. Foi uma fatalidade, então o jogo acabou não ocorrendo. Tinha umas 20 e poucas pessoas pra assistir o jogo lá, mais ou menos. Não, tinha, todo mundo tava lá, a gente... Infelizmente foi uma fatalidade. O Leandro não é de fazer isso, não é de faltar em jogo. Sem contar que todo mundo ficou preocupado. Ficou Então, preocupadíssimo. a gente visualizou o WhatsApp meia-noite e meia e só foi conseguir responder a galera quase 11 da noite de sábado, explicando o que aconteceu. Então, foi uma fatalidade. Lá, mas... Infelizmente, não aconteceu. Força aí. A gente queria ver muito esse jogo também, é um outro jogo que a gente comentou. Que a gente colocou, né, um dos principais jogos da próxima rodada, um deles era esse jogo, Cauli. Todo mundo queria ver, muitos alunos de ambos os professores estavam lá. Alguns amigos também nossos lá foram. Teve uma pessoa que já levou até o coolerzinho, coisa e tal, levou pra já entrar no clima. Então fica... E aqui eu faço uma menção honrosa ao André! Jogou um joguinho de ranking com o Cauli pra não perder viagem. André, eu vi aquele winner que você deu no Cauli, viu? Eu também vi. Vamos. Quero ver você ganhar do Cauli ainda. Do Leandro também, mas aí já é uma outra conversa. Sim. Bom, a gente chega então nas semifinais. Márcio Portugal contra o Cauli Ferraz e o Eldes contra o Maurício. Eu vou começar falando na ordem cronológica. O primeiro jogo foi do Eldes com o Maurício. Sim. Vamos, sem frescura, já vamos colocar esse jogo aqui como semifinal. Pode colocar. Como semifinal. E posso já vou pedir desculpas de antemão. É o meu voto de melhor jogo, tá? É o meu voto de melhor jogo. O Eldes e o Maurício fizeram talvez o jogaço dos jogaços, na minha opinião. Todos os ingredientes. Não só pelo placar. O placar foi 9-7 pro Eldes, ok. Mas teve advertência no jogo. Teve advertência no jogo. A maioria dos games, eu tô passando o olho aqui na Sula, eu não estava presente. Muitos games 40-40. Muitos 40 iguais. E, inclusive um jogo aqui de várias vantagens, que foi
5-4 foi o 10º game. 10º game foi... E jogo resolvido no 9-7, uma quebrinha de vantagem. E um jogo tenso. Tenso assim, não de tensão de nervosismo, mas tenso porque ambos relativamente cansados. O Eldes, daquele jeito dele, ele é mais novo, tem 20 e poucos anos, então ele aguentou bem, mas dava para perceber que ele estava compenetrado, mas também um pouco cansado. E o Maurício se matando em quadra. O Maurício, a cada virada, eu cheguei na parte final do jogo, ele sentava na beira da quadra, ofegante, tomava água, se enxugava na toalha e voltava pro jogo com a intensidade lá em cima. Ele buscou ficar intenso o tempo inteiro, apesar do cansaço às vezes bater na porta. E o cansaço, no caso do Maurício, bateu na porta no último game. Foi um jogo tenso, foi um jogo complicado de se arbitrar. Sim. Teve bolas duvidosas, que o Maurício saiu do jogo por causa disso. Depois ele se recompôs e tá aí, ó. Jogão. Um baita jogo. E outro jogo demorado também. Jogo super demorado. E aí a gente chega no Márcio, Portugal e Cauli. Eu vou aqui falar o placar. Cauli ganhou de 8-0. Só que o placar, e esse talvez seja, eu vou falar uma opinião muito própria. Esse jogo, com esse placar de 8-0, não fala absolutamente nada do jogo. Nada. Zero. 8-0 pro Cauli não fala nada. Eu vou deixar pra vocês falarem. O que vocês do Cauli? O que eu vou falar? Eu digo pra você, cara. Se um dia eu chegar... Portugal tá de parabéns. Na idade do Márcio, correndo que ele correu contra o Cauli. O Cauli tem 29 anos, o Márcio, eu esqueci de perguntar a idade do Márcio, ele tem acima de 50, se não me engano. Cara, mas é um negócio impressionante o quanto o Márcio correu. Eu já vi alguns jogos do Márcio, até a final que ele fez com o Sasaki. Geralmente. Eu nunca vi o Márcio, não só correr na quadra, correr tão bem, e eu nunca vi a bola do Márcio ser tão pesada quanto o Cauli. Ele poderia, por exemplo, fazer um expediente parecido de estratégia que ele fez com o Rodrigo Cordeiro na primeira rodada, que ele jogou. Uma bola mais para cima, uma bola mais cadenciada, abrir a quadra com uma velocidade mais baixa. Trabalhar o jogo. Não, ele entrou no timing. Não no timing. Ele entrou numa artilharia pro Cauli de bola pesada. Ele foi para encarar o Cauli na bola. Eu acho que não sei se é uma característica com todo respeito, do vovô Portugal, mas ele joga contra o Rodrigo. O Rodrigo tem essa característica de subir mais a bola. Ele vai lá e entra no jogo dele. Entrou e aí nisso ele ia abrindo a quadra. O Júlio gosta de subir pra rede, então eu também vou subir na rede. Ele subiu bastante. Ele é o camaleão do... O Cauli gosta de bater, eu também bato. Se bate de direita, eu bato também. Se bate de esquerda, eu também sei bater. Então eu sei lá. E o mais engraçado é que ele batia o forehand do Cauli, um forehand, o cara mais novo, teve experiência profissional há menos de 10 anos, um spin acelerado. A do Márcio, mais chapada, teve alguns momentos que dava a impressão que a do Márcio era mais pesada. O Marcião batia reto na bola, ele conseguiu dar algumas paralelas no backhand do Cauli. O Cauli, se não chega batendo bem, se ele não planta bem para fazer o golpe, ele espanar a bola. O Marcião entrou num tiroteio, né? Essa era a palavra que eu queria usar. Ele entrou num tiroteio contra o Cauli sem medo, mas sem medo nenhum. Proporcionou um belo espetáculo. Nossa, quem assistiu esse jogo, é por isso que eu falo, quem ficou lá para assistir o jogo, 8-0, eu não conseguia assistir. Se a gente falar aqui, ó, o Cauli ganhou de 8-0 do Marcos, vamos para a próxima rodada. Não foi nada, não deu o jogo. Não, é justamente o contrário, deu o jogo. Não, foi um jogo. E deu um baita jogo. Não deu um baita jogo. Não, foi um puta jogo. Placar. Jogão. Eu tava evitando palavrão, mas tem gente que me evita de pena. Parabéns, eu só posso falar parabéns pro Márcio Portugal. E aqui um detalhe. Márcio Portugal, Cauli e Leandrão, que a gente estava falando. Leandrão, Cauli, esses caras têm todo um time, tem toda uma equipe, né? O Arrasa Esportes do Cauli, o Tinha Alcântara. Os caras levam os alunos para assistir coisa e tal. Márcio Portugal, na idade que tem, não tem obrigação nenhuma de ficar jogando com o Cauli, com o Lucas Sasaki da vida, porque são caras mais novos, batem mais na bola. Ele não tem que provar mais nada para ninguém, e não. Ele vai lá. Márcio Portugal está disputando o ranking, disputa sério, joga sério, todo torneio tá aí jogando, joga bem e não tem medo de enfrentar. E essa menção, por que eu estou falando isso? O clássico torneio, acho que foi o JTA 100 do ano passado, que ele fez a final com o Lucas Sasaki, foi 100. O Sasaki chegou na final sem disputar um único jogo, todos de WO. Chegou na final, vovô Márcio falou, não, eu vou jogar. É isso aí. Foi 8-0 pro Lucas Sasaki, mas foi lá e jogou, não tem medo. Semifinal, com quem? Cauli Ferraz. Eu vou jogar.
chegou lá e jogou. Sem medo, sem fugir. Ah, tem um outro. Parabéns. Eu não posso falar Tem o um outro negócio. Ele tinha jogado um jogo de manhã contra o Júlio, né? Sim. Isso, 2 jogos no mesmo dia. 2 jogos no mesmo dia. E outro, um jogo contra o Júlio num calor alto. O jogo do Paulinho foi de noite, mas num jogo com calor alto. Eu não posso falar nada a não ser parabéns pro Márcio. Esse cidadão nessa idade, jogando o que está jogando, e sem medo nenhum, de encarar quem quer que seja. Ó, um exemplo para muitos atletas aí. Então, E atletas de outras categorias Sim, também. de outras A categorias. 2, a 3, a 4. esse é um exemplo a se seguir aí. E aí a gente chega na grande final. Cauli e Elvis. O mestre e o Pimpolho. Ou o Biro, o grande Biro. Grande grupo. É isso aí. Eu vou falar o placar, novamente. Cauli 8-0. O cara não perdeu o game. Inclusive, ele não Não perdeu o perdeu. game no torneio. O torneio inteiro, o Cauli não perdeu um único game. Apesar de, eu esqueci até de avisar isso, o único jogo que ele enfrentou o Breakpoint foi contra o Márcio Portugal. E foram 2. Dois breakpoints. Foram 2 breakpoints. Ele não teve 5 Olha aí. breakpoints no meio do caminho, não. Ele teve 2 breakpoints contra. Salvou e confirmou os games. Mas para mostrar o quanto o jogo anterior com o Márcio Portugal também foi bom. Foi bom. Foi o único cara que conseguiu chegar no breakpoint em cima do Cauli. Sim. E ele ganhou, olha, Jogou jogou sério. 8-0 contra o Eldes. Ele jogou sério esse torneio, ele jogou focado. A final foi um bom jogo, mas acho que Foi, foi mais foi, um bom o jogo Eldes do parte jogou. do que o Eldes. O Eldes, infelizmente, não conseguiu Ah, você estar tá um aí. pouco acima, né? Você vai ver aí, ó. O Eldes Teve fez. um game que ele conseguiu 30. O Eldes fez 9 pontos no jogo, velho. Esse jogo É, foi... o Cauli dominou nesse jogo aí. Mas aí tem aquele detalhe, o Cauli entrou para fazer o melhor jogo dele, o melhor tênis dele dentro do torneio. Dentro do torneio. Dentro do Inclusive, torneio, foi ele sacou. Sacando sério. Eu não sei se ele sacava assim na época de sim. profissional, mas eu acho que ele decidiu colocar o melhor tênis dele dentro do torneio. Tipo, não é só questão, não vou passar o carro na Ah, ele frente. falou, Eu vou jogar, vou o me meu apresentar e eu tênis. vou fazer o que eu tenho de melhor. É isso aí. E Nossa, ele- JTA, só temos a agradecer o Cauli por tudo que ele mostrou no torneio. jogou com uma seriedade, tipo, respeitando todo mundo. O Christian na primeira Sim. rodada, seria contra o Leandro Alcântara se tivesse jogo também. Foi contra o Márcio, contra o Eldes. O máximo de respeito, mas eu tenho o meu tênis e eu vou jogar o meu tênis. O meu E melhor jogando é com esse, eu vou seriedade. jogar. E ele jogou com toda a E seriedade. como eu disse pra vocês no vídeo anterior, ele tá com vontade de ganhar esse título, velho. É isso aí. Quem que é o líder? O líder do ranking ainda era o Eldes. Ah, uma outra coisa que é importante. Na 4, o líder tava na final. Na 3, o líder do ranking tava na final. Na 2, líder e o vice. líder e o vice. E na 1, O líder do ranking de novo. De na novo. final. Coincidência Ou demais. seja, a galera tá de parabéns com o segmento aí do trabalho, tanto no ranking quanto no torneio. Ou seja, basicamente é a Todos estão cabeça de chave. provando porque são líderes de ranking cabeça de chave. Alguns torneios passados, muita gente que era líder de ranking caiu logo cedo, caiu nas oitavas. Agora nesse. Teve torneio que até cabeça Nesse não. 1 caiu. Né? Sim, nesse Torneio não, cabeça nesse tá um indo caiu. direto. Bom, parabéns pro Cauli, campeão da A1, o Eldes é vice-campeão. O Eldes, mais uma vez, aí, conseguindo um vice-campeonato ou um título, né? Tá sempre nas cabeças dos torneios que disputa. Tá no- Parabéns.